estamos muito felizes em poder receber ele aqui mais uma vez. Então, recebam com uma salva de palmas, PL Rios! Amém? Vocês estão bem? Sabe, eu senti de contar um testemunho só para testificar a palavra de oferta aqui. Acho que há um ano atrás o Luquinhas me ligou. Ele estava na ligação com o Guga. E ele falou assim: PL, você tem passaporte? Falei: tenho não, Luquinhas. Ele: não, tira aí que eu vou pagar. E acho que eu enrolei um ano, né, Lucas? Pra tirar. Um ano enrolando e não tirei. Um ano depois eu dei entrada, falei com o Luquinhas, ele pagou. Cara, no dia que eu peguei meu passaporte, no dia, literalmente no dia, eu recebi o convite para minha viagem dos sonhos para Israel, com tudo pago. Você pode dar glória a Deus por isso? Pele, por que você está falando isso? Te mostrar que você está numa terra fértil, numa terra generosa, que aquilo que você plantar para você, não porque você está barganhando com Deus, mas é porque você está mostrando para Ele que tudo é dele. E quando tudo é dele, quando você consegue honrar a Deus com pouco, no muito Ele te coloca. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, amém? Então, estou só complementando, porque eu já sou de casa. Mas você vai estar ofertando, você está congregando, você está sendo discipulado por uma igreja de verdade, amém? Não é uma igreja de fantasia, é uma igreja de verdade, de pessoas de verdade, que vão cuidar e vão amar a tua história. Então, quando você vier aqui, não pense que a igreja precisa do teu dinheiro, porque ela não precisa, mano. Ela não precisa. Quem banca e patrocina essa casa é o Senhor. Só que Ele é tão bom que Ele te deixa participar. Não para que a igreja cresça apenas, mas para que você cresça, para que você prospere, para que você rompa, para que você avance. Amém? Então, quando você chegar num lugar e você ver uma igreja séria, não ache que essa igreja quer tirar dinheiro de você. Essa igreja quer te fazer crescer e avançar. E com isso você precisa aprender a se desprender. Faz sentido? Amém? Para quem não me conhece, meu nome é PL. Minha mãe me chama de Pedro Lucas. Mas é uma honra estar aqui. Eu, de verdade, sou parte dessa casa, sou parte dessa família. Em Goiânia, a minha igreja é God Provide. Todo mundo sabe. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Será que você pode abrir comigo em Salmos 25, 14? Apenas um versículo. Amém? Vocês acharam? O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele mostrará a sua aliança. Vou ler de novo. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Sabe, pode olhar para mim. Nesse tempo que o Senhor tem colocado tantas coisas nas nossas mãos, né? Saiu um estudo agora que, a partir de 2030, nós seremos mais da metade da população brasileira. Olha como que isso é precioso. E sabe, nesse tempo que eu tenho viajado e que eu tenho pregado no Lab, Nair, eu tenho sentido verdadeiramente o Senhor confiando algo para nós. Eu sinto de verdade o Senhor confiando segredos, confiando pessoas, confiando estruturas, confiando a presença dEle para a igreja brasileira, amém? Sabe, vir aqui, participar de cultos, sentir essa presença do Senhor é algo muito precioso. A gente não pode se acostumar com isso. Mas eu tenho pensado que nós estamos, às vezes, nos apegando às estruturas e não Deus da estrutura. Sabe, deixa eu te dizer algo. Tem como fazermos muitas coisas dizendo que é para Deus sem Deus. Tem como construirmos igrejas falando que é para Deus e sem Deus.
Tem como construirmos conferências falando que é para Deus sem Deus. Tem como construir uma vida. Existe essa possibilidade de construir uma vida dizendo que ela é para Deus, mas sem Deus. Sabe, eu fico pensando naqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles estão andando com o Deus do caminho, com o próprio Jesus, a qual eles passaram tempos. E eles não estão reconhecendo mais com quem eles estão andando. Sabe, Pélio, por que você está falando isso? Porque eu acredito de verdade que o Senhor tem segredos a nos confiar. Que Ele tem coisas, sabe, escondidas a nos confiar. Só que à medida que nós iremos descobrir, é à medida que teremos uma revelação nova, porque é de glória em glória. Sabe, eu tenho pensado verdadeiramente que o Senhor tem se revelado para aquele que procura Ele, para aquele que entrega, para aquele que o busca. Só que essa busca não pode ser baseada em um interesse apenas pessoal, mas no interesse de reino. Porque tudo aquilo que você procura não pode morrer em você. Tudo aquilo que você busca não pode morrer em você, mas precisa tocar uma geração, precisa tocar um povo. Então eu tenho pensado que o Senhor tem nos levado a um lugar de revelação, não só para enchermos a nossa barriga, não só para enchermos o nosso conhecimento, mas para revelar um reino a um povo. Sabe, Goiânia não precisa de mais um sabichão. Goiânia não precisa de mais um cara com uma boa oratória. Mas Goiânia precisa de um homem, de uma mulher cheia do Espírito, que tem escutado os segredos dos céus. Sabe, olha o que o Senhor está dizendo, olha o que Davi está escrevendo. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. É básico, irmão. Ele revela os segredos dele para aquele que o teme, para aqueles que conhecem o plano, e esse plano gera um temor, mas esse temor não é medo. Olha para mim, medo e temor são coisas diferentes. Faz sentido para você? Você já viu aquele filho que tem medo do pai? Ele não tem relacionamento. Tudo ele acha que o pai vai bater, tudo ele acha que o pai vai abandonar, tudo ele acha que o pai vai gritar. Ei, o Senhor não tem esse tipo de relacionamento. Mas o Senhor tem um tipo de relacionamento a qual nós estamos perdendo, que é o quê? Um relacionamento em temor. Temor pela santidade, temor pela presença, temor pelo amor. Sabe, nós banalizamos a presença do Senhor. Achamos que isso que a gente viveu num culto aqui agora é normal. Ei, isso aqui não é normal, irmão. Essa glória que você está sentindo, ela não é normal. Pele, é porque eu vivo o tempo todo. Mas se o seu viver normaliza aquilo que é sobrenatural, tem algo estranho. Sabe, não tem problema de você sair por aí e de repente saiu o poder de você e você curou alguém, isso é irado. Só que você precisa parar e pensar que isso não é algo normal. Para quê? Para que haja uma valorização daquilo que você está vivendo. Sabe, nós nos acostumamos no fazer. Nos acostumamos no fato de vivermos o tempo todo. Sabe, hoje de manhã eu estava pregando e... Cara, eu nunca vi aquilo. De verdade, eu nunca vi aquilo. Eu estava falando pro Lucas. Eu liguei pro Guga e falei, Guga, eu nunca vi isso, não sei o que é. E o Guga falou, sabe, Pele, eu acredito que o Senhor está nos batizando em temor de novo pela presença dEle. Sabe, eu estava pro final da pregação e de repente, mano, foi natural. Eu não estava falando sobre arrependimento. Eu não estava falando sobre choro, sobre nada. Um cara ajoelhou no chão e ele começou a chorar. Uma menina começou a chorar, outra menina começou a chorar. E daqui a pouco eu tinha 300 pessoas no auditório que não falavam nada, que não cantavam nada, mas elas só choravam, urravam. Sabe, eu me arrepiava todo e aquilo começou a me gerar um temor. Eu falei, Guga, o que está acontecendo? E o Guga falou, eu acredito de verdade que o Senhor está nos levando a um lugar de batismo pela presença, pelo temor. Sabe, um temor pela presença dEle. A gente não pode tratar algo tão precioso como natural. Sabe, quando Davi está escrevendo Salmos 25, ele está fazendo uma oração de súplica, de arrependimento, de quebrantamento. Se você ler Salmos 25, você vai ver esse tipo de oração. E é irado quando olhamos o tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus. Sabe, em todo o reinado dele, ou basicamente em todo, vemos um relacionamento
íntimo e palpável com o Senhor. Uma das primeiras ações de Davi quando assumiu o reinado é buscar de volta a aliança, a arca da aliança, que significava a presença do Senhor. Então Davi sempre trabalhou num lugar íntimo com o Senhor, amém? E o Senhor quer que essa geração volte a esse lugar. Porque hoje eu quero trabalhar com você com 5 tipos de relacionamento com Jesus. Amém? Sabe, Jesus se relacionou com 5 fases diferentes e 5 tipos de pessoas diferentes. Vocês estão comigo? O primeiro tipo foi multidão. Sabe, a multidão, ela tinha uma revelação superficial, parábolas e sinais, mas ela não tinha a revelação completa daquilo que o Senhor estava se mostrando-se. Já viu aquele crente multidão? Ele vem no culto, ele está em todo culto. Sabe, eu não sei quantos aqui são dessa época, mas vocês lembram do... E eu não sei se isso é tão forte ainda, tá? E aí vocês vão me dizer agora. Lembra da época em que os católicos, você chegava num cara e perguntava assim, mano, qual religião você é? Ele, cara, eu sou católico. Caraca, que irado. Mas qual igreja? Não, eu sou católico não praticante. Quantos lembram disso? Ainda é forte aqui? Só que agora a gente está tendo um problema, cara. Tá aparecendo um monte de evangélico não praticante. Já viu isso? Eles vão para a igreja domingo. Eles até vão num culto quarta. Mas sexta e sábado é cachaçaiada, irmão. Nada muda. Prostituição, droga, sábado e sexta. E domingo eles estão dizendo e postando uma foto no Instagram, dizendo, agradecer ao Senhor por essa semana. Mas o que ele está agradecendo? Se tudo que foi oferecido a ele foi um banquete de Satanás. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós estamos nos acostumando com a presença do Senhor. Não existe um temor, irmão. Porque de verdade, você vir aqui, levantar as suas mãos, gritar, chorar, não mostra que você tem uma vida transformada. Ei, um cara pode vir aqui com boas palavras, essa voz do Bertoldo aí, te emocionar. E você chorar, irmão. Só que o que mostra que esse choro foi verdadeiro ou não, não é o sábado e não é o domingo, mas é só segunda-feira. O que mostra se existiu uma transformação de verdade, não é o feito de um culto, mas uma vida de uma segunda. Porque viemos ao culto para sermos servidos do culto, e não para entregar um culto. Queremos ser cheios no domingo, para segunda-feira nos esvaziarmos. Quando isso é completamente ao contrário. Eu me encho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado eu estou pronto para derramar aquilo que o Senhor tem. Sabe, os caras vivem uma vida louca. E domingo tem uma foto. E agora estamos criando um termo chamado crentes evangélicos não praticantes. Mas isso está repreendido no nome de Jesus. Sabe, a multidão tem até o acesso, às vezes, ao próprio milagre. A multidão tem acesso ao alimento que o milagre gera. Mas deixa eu te dizer, milagre atrás de milagre, revelação através de revelação, sem transformação. É estranho, né? Sabe, um culto não muda a tua vida. Uma conferência não muda a tua vida. Mas ela muda a direção da tua história. Só que o que muda a tua vida é a tua segunda-feira. Ei, deixa eu te dizer, o evangelho não é um parquinho de diversão, irmão. Sabe, eu sei que agora existem várias teologias novas. A gente precisa atualizar a Bíblia. E que se você viu, se você tocou, se você sentiu, é teu. Isso é mentira, irmão. Moisés fica, eu vi, analisei, desobedeci e não entrei. Mas se estão dizendo, né? Deixa eu te dizer, o evangelho não vai se moldar aos teus padrões. Mas se você viver ele vai destruir aquilo que você acha que é padrão teu. O evangelho não vai te amaciar, irmão. Ei, deixa eu te dizer, eu conheço essa igreja é verdadeira, da palavra. Vai te moer. E aí, irmão,
o que molda se um cara é verdadeiramente filho de Deus é a permanência dele no meio do moedouro. Sabe, lá em Brasília chega toda hora um crente bom demais. PL, eles vão pro Guga, né? Eles não vêm no PL, eles vão no Guga. Aí o Guga, pô, PL, toma um café ali com fulano, vou lá. E aí, mano, as 3 primeiras vezes eu caí no conto. Mano, o Senhor mandou eu vir para Brasília. Foi uma voz do Senhor, eu não vou sair daqui, tal, aquilo, outro. Então, beleza, mano, vamos andar perto. Começa a apertar, não dá microfone, começa a apertar, não dá púlpito, começa a apertar, não dá liderança. Mano, passa 2 meses, ele tá em São Paulo. Por quê? Porque, mano, o discurso é... Teve um discurso novo esses dias. Sentei com o menino ali. Qual é o teu propósito? Mano, Deus me falou para vir para cá, beleza. Quanto tempo você pretende ficar aqui? Até a nuvem passar. Eu falei, que tipo de crente você é? Por quê? Porque multidão está acostumada a ver milagre, mas não ser transformado por ele. Multidão é tipo o jovem rico. Ele até pratica coisas boas. Ei, cara, tem um monte de gente boa no mundo. Tem um monte de gente que pratica o bem, mais do que crente às vezes. Mas na hora de largar tudo e seguir Jesus, não presta. Tem um monte de missionário que se diz missionário, que não é missionário, que é fugitivo. Fugitivo de discipulado, fugitivo de liderança, fugitivo de confronto. Confronta vira missionário, sabe? Discipula vira missionário. Ei, eu tô cansado disso. Sabe, eu não estou valorizando mais os dons, eu não estou valorizando mais os talentos. Eu sou um menino novo, eu fiz isso durante muito tempo. Mas agora eu estou valorizando aqueles que tropeçam, aqueles que erram, mas permanecem. Ei, eu não vou sair daqui pelo hype da outra igreja. Eu não vou sair daqui porque a adoração da outra igreja me atrai. Não, eu vou permanecer. Eu vou permanecer quando eu cair, eu vou permanecer quando eu tropeçar. Eu vou permanecer a todos os momentos. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com essa casa. Eu estou valorizando isso. Sabe, o Bertoldo lidera comigo. A base do nosso time é pessoas que permanecem. Porque, irmão, todo mundo tem o dia mau. Eu, como líder, eu tenho o meu dia mau. E aí, irmão, quando não está legal, todo mundo quebra o pau. É pancada. É discussão. Mas no final está todo mundo se abraçando, dizendo, nós vamos fazer acontecer. Esses dias olhamos para o camp, 70 mil de ré. 70 mil reais de ré. Faltando 15 dias. O que é que faz? Ora. Guga, não tem explicação. Não estava esse cálculo. E aí todo mundo, não, calma aí, acho que vai dar errado, o outro já esmurece. E aí qual é o nosso pensamento? Mano, se ninguém tem fé, eu vou ter fé por todo mundo. Mas o Senhor me disse. O que é isso? É permanecer, mano. Não vamos cancelar, não dou passo para trás. É para frente o tempo todo, a não ser que o Senhor mande voltar. Se o Senhor não mandar, vamos para frente. Brasil. É sem parar. Aí, tem uns caras que têm fé, e tem uns caras que vivem através da fé dos outros, né? Você já viu isso? Aí começa a dar certo. 70 mil, agora 50 mil de ré. Agora 40 mil, tamo ruim ainda. 30 mil, tamo ruim. 15, já vejo um milagre, tô contigo. Ei, posso dizer algo? Um homem de fé sempre vai ofender um homem incrédulo. Ei, quando essa casa der um passo de fé, ei, se você for incrédulo, vai te ofender. Talvez você esteja olhando para esse terrão, para que um terrão desse tamanho? Por que o Senhor mandou, irmão? E aí a gente obedece. E a conta quem paga? O Senhor. Ei, quando alguém me chamou, vamos jantar comigo hoje, você é meu convidado. Irmão, vou sem medo. Eu vou sem medo. Você é meu convidado, usou essa palavra. Ei, Flávia, pegou indireta, né? Mas nós temos que pararmos de ser multidão. Olhamos, nos beneficiamos, mas não queremos a revelação por completo. Esse é o tipo 5 aí de relacionamentos que Jesus tinha. Espero que não tenha multidão aqui, amém? 4º tipo, discípulos em gerais, aqueles 72, vocês lembram dele? Enviados para missões, eles tinham até uma revelação. Mas olha que interessante, em João 6,66, olha o que acontece.
multiplicação dos pães e peixes. E olha, que irado isso aqui. Jesus acaba de multiplicar os pães e peixes, despede a multidão e vai embora. No outro dia, mano, é multidão para tudo que é lado procurando Jesus. Todos os lados existe multidão. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E multidão se encontra ali, se junta e vamos atrás de Jesus. Acham Jesus. Aí a Bíblia vai relatar. E a multidão chegando até Jesus dizendo, Rabi, te encontramos. Mestre, te encontramos. Aí Jesus, ele é fofinho. Você imagina, né? Ele de braços abertos. Uau, meus filhos estão me procurando. Não. A palavra de Jesus é o seguinte, ei. Certamente me encontraram. Mas vocês estão aqui pelo pão que eu dei e a sua barriga encheu. Vocês estão aqui pelos sinais. Vocês estão aqui pelos milagres. Mas vocês não estão aqui porque vocês entenderam uma revelação completa. Porque quando vocês entenderem que eu sou o pão vivo que desci do céu, que aquele que comer de mim nunca mais terá fome, que aquele que comer do meu pão mas terá vida eterna, que aquele que comer de mim será parte com o meu corpo, irmão, isso vai te ofender. E olha o que a Bíblia diz em João 6,66. Muito dos seus discípulos, ofendidos com a palavra, vão embora. Calma aí, pele. A multidão estava atrás de Jesus. Jesus dá uma palavra dura. E os discípulos vão embora? Sim. Por quê? Porque é discípulo que até tem a carteirinha de membro, mas não tem a revelação da palavra. Já viu? O discípulo que nada presta, a adoração não presta, a liderança não presta, a palavra não presta, o culto não presta. Já viu esses discípulos? Ou só tem lá em Brasília? Aqui não tem. São os famosos murmuradores. Mas posso te dizer algo? O Senhor vai te pegar hoje. Você está comigo? Eu sei que a palavra ficou um pouquinho dura agora. É difícil dar um glória a Deus. Eu sou do revival também, mas já a gente chega lá. Eu gosto de um revival, mas um purificado. Coração arrependido. Sabe por quê? Porque nos acostumamos com as estruturas, irmão. Sabe? Qual tipo de relacionamento e o porquê existe um relacionamento meu e teu com Jesus? Porque precisamos medir a forma que estamos nos relacionando com Ele. Precisamos analisar. O porquê que quando tudo está apertado, acordamos às 3 da manhã para orar? O porquê que quando tudo está apertado, lembramos de jejuar? O porquê que quando a aprovação bate na tua porta, você quer subir monte? Por quê? Porque você acha que Jesus é um gênio da lâmpada. Eu busco quando Ele me agrada, eu busco quando Ele faz milagre, eu busco quando Ele acaricia o meu ego, eu busco quando Ele me dá o relacionamento que eu quero, eu busco quando bate o Pix na minha conta. Não. Não é esse tipo de discípulo que Jesus anda. Jesus não é apegado a esses discípulos. Você quer ver? Prova bíblica. Ele vira para os seus 12, mais próximos, e diz, alguém daqui quer ir embora? Pode ir. Por quê? Porque não podemos tratar Jesus como um gênio da lâmpada, irmão. Não podemos nos relacionar com Ele por aquilo que Ele pode fazer, mas é por aquilo que Ele já fez. Ei, estamos na semana que estamos lembrando aquilo que Ele fez. E a nossa base de relacionamento é essa. Irmão, o resto é tudo bônus. Você lembra que tu era um pecador miserável? Você lembra que se não fosse o sangue do Cordeiro na tua vida, você estava condenado ao inferno? Irmão, você já é salvo. Agora viva o caminho. Tudo que aparecer é bônus. Abrace. Precisamos entender que Jesus é a porta, mas Ele também é o caminho. Sabe qual é o problema do evangélico não praticante? Ele só quer a salvação, ele não quer viver o caminho. Ele quer bater a meta de um domingo no mês ou um domingo na semana.
postar a foto e agradecer ao Senhor. Perle, mas pelo menos ele está indo para a igreja, uma hora ele vai ser transformado. Essa tem que ser a nossa oração. A porta está aberta. Mas eu conheço crente de 3 anos que é não praticante. 3 anos, irmão, 4 anos. Ei, está na hora das pessoas olharem para a tua vida e a tua vida ofender os pecados dela. Mas não é um ofender de afastar, mas um ofender de constranger. Pô, tem uma prática pecaminosa, eu roubo. Mas, cara, por que na empresa tu também não passa a mão no dinheiro? Tu tem oportunidade. Porque eu não vivo por isso, eu tenho algo maior. Puf, você constrangeu. Sabe, o Senhor te deu um dedo para apontar, que é o que a gente mais usa às vezes. Aponta, aponta, aponta. Mas Ele te deu 5 mãos, 5 dedos para estender. Só que esse estender mano, vem comigo, que o Evangelho vai te transformar. Não pode ser um grito, por mais romântico que ele seja, de vem para cá, tá tudo certo. Vem para cá que tá tudo certo. Não, vem para cá do jeito que você tá. Mas do jeito que você tá, você não permanece. Precisamos dessa revelação, sabe, mais profunda para essa galera. Ei, deixa eu te dizer, cara. Chega de ler só as partes que te faz bem. Só a parte que fala sobre prosperidade. Só a parte que fala sobre a graça. Não. Se você for comer do cordeiro, coma por completo. É a parte que você não gosta, é a parte que te confronta. Quando o devocional começa a apertar, você sai fora dele. Quando o Senhor te pede para entregar algo, você pipoca. Mas sabe o que eu sinto nessa noite? Que você vai sair daqui entregando muitas coisas que já era para você ter entregado há muito tempo. Cheio de altar de adoração de outros deuses. Cheio de ídolos no coração. O Senhor vai destruir isso hoje. O Senhor vai destruir o ídolo do dinheiro na tua vida. O Senhor vai destruir o ídolo do teu relacionamento na tua vida. Para quê? Para que você viva em paz. Com a paz que excede todo entendimento. Mano, se dinheiro resolvesse esse problema, o maior índice de suicídio não estaria entre os ricos. Não. Ei, eu vim de favela, só tenho essa cara aqui de playboy. É tu que é mais judiado, Bertoldo. Tu que é um pouquinho mais judiado, irmão. Lá de Sobral. Sabe, o Bertoldo foi pra minha casa, ele viu de onde eu vim. É ruim, né, Bertoldo? Sabe? Se eu me apegasse a dinheiro, irmão, na minha adolescência e infância, eu estava lascado. Eu não tinha nem pretensão disso, eu não sabia nem o que era 4 mil reais, era muito dinheiro. Ainda é, mas na época era tipo 100 mil. Não tinha nada. Nada, irmão, nada. Aí agora, eu vou andar através disso, dessa plataforma. Cara, deixa eu te dizer, dinheiro não vai comprar tua salvação. Tua salvação já foi paga. Sabe, talvez o Senhor esteja te olhando como Ele olhou para o jovem rico. Ei, venda tudo que tem, doa para os pobres e me siga. Para quê? Para que o teu coração seja alinhado, e não o coração dele já é perfeito. Vocês estão comigo? Sabe, você olhar para mim e me dizer que você vai à igreja, hoje em dia, não quer dizer mais muita coisa. Não prova mais tanto. Sabe, antigamente, você andar com a Bíblia debaixo do sovaco, mano, era motivo de chacota. Eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu estava andando, meus amigos tudo soltando pipa. Minha mãe colocava a Bíblia, eu não vou levar a Bíblia não, vai levar. Não fazia sentido para mim um culto ser durante o dia. Não fazia nenhum. Principalmente no horário de verão. Cara, meus amigos estavam soltando pipa, eu não queria a igreja. E vai eu. As moleques, lá, PL, vacilão. Cheio de pipa, olha o vento. Era assim, mano. Tinha uma vergonha terrível. Tinha vergonha de chamar os meus amigos para a igreja. Porque se as minhas amigas fossem de calça, elas iam ser julgadas. Aí hoje,
Tu tem uma estrutura irada, uma igreja irada. E você se conforma em viver um culto de domingo. Para que eu vou ficar 24 horas em oração? Deixa o Lucas, deixa o Weber, deixa os pastores dessa casa. Por quê? Porque depois que eu for lá, eles oram por mim. Terceirizamos os nossos encontros. Vendemos eles. Entregamos a nossa responsabilidade na mão de pessoas. Ei, deixa eu te dizer, cara, para de colocar a responsabilidade que é tua na tua liderança. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa jejuar. Você precisa vir para cá, você precisa estar aqui em algum momento, no momento de 24 horas de oração, aí você precisa estar aqui. Precisamos parar de esperar uma boa palavra, por mais que aqui tenha todo domingo. Para que eu vou ler a Bíblia? Se eu vou ter uma palavra mega produzida pelo pastor Heber. E a tua revelação, irmão? E a tua busca pela palavra? E a tua busca por uma adoração genuína? Para que eu vou orar? Se o pastor Lucas vai chegar e vai me entregar uma palavra de conhecimento? Ei, assuma a tua responsabilidade. O Senhor vai te cobrar pelo talento que Ele te entregou, irmão. E, ei, se não multiplicar, servo mau e infiel. Esquecemos dessa parte. Sabe, eu não tenho por que pregar sobre o inferno, mas eu não posso anular a existência dele. Irmão, se tu não for para o céu, inferno. Se tu não buscar santidade, se tu não tiver uma vida de arrependimento, vai ser difícil, irmão. Sabe, eu sei que é difícil de dar um glória a Deus, mas posso te dizer algo? Esse sacrifício que você está comemorando hoje, não foi um coelhinho que fez, para te dar ovo da Páscoa. Mas foi o próprio Deus que desceu essa terra e sofreu por você, para que você viva uma vida digna do Evangelho, não essa vida bagunçada. Para que você, se vista da palavra. Para que você seja confrontado pela palavra. Para que você pare de ser um discípulo distante, que até tem uma revelação de quem Jesus é, mas não vive ela. O Senhor quer te levar para um lugar hoje de uma revelação tão completa que o teu andar vai ser transformado, assim como o de Saulo foi. Que o teu nome será modificado, que a tua vida será modificada, mano. O Senhor vai te encontrar no caminho. E aí, irmão, eu não sei o que você vai ver, porque eu não sei o que Paulo viu. Mas o que ele viu foi necessário e foi completamente bastante para ele ter uma vida completamente transformada. Sabe, hoje você não precisa de uma palavra do PL, ou de uma palavra de Deus, ou uma palavra da liderança, para te afagar, te dar um carinho. Não. De vez em quando a gente precisa de uma injeção de adrenalina na vida. Sabe, o Guga fala isso, que quando a gente está no propósito do Senhor, até um pé na bunda te coloca no caminho. Quando você está debaixo da vontade do Senhor, até um bico. Sabe aquele término? Te empurra para frente. Ei, olha aqui, pensa nisso aqui. Pensa nisso aqui. Aqueles nãos que você recebeu no teu passado. Lembra deles? Já pensou se tivessem sido sims? Lembra o não do teu relacionamento? Lembra o não da promoção de emprego? Lembra o não da faculdade que você queria? Você lembra disso tudo? Doeu na época, não doeu? Foi ruim na época, não foi? Mas olha para onde você está hoje. Tem gente que pensa, meu Deus, que prova, que livramento. Mas, cara, você não foi chamado para entender. Confiar entendendo não é confiança, não é fé, é conveniência. Você não foi chamado para entender tudo. Você foi chamado para confiar, irmão. Confiar sem entender, pisar sem ver. Demora muito tempo, a gente tem que ficar explicando as coisas. Confia, mano. Confia naquilo que o Senhor está te dizendo. Ei, coloca esse pé para fora do barco no nome de Jesus. Larga essa estrutura, pelo amor de Deus.
Larga esse laço com o teu passado, por favor. Pisa no lugar que o Senhor tem para você. Entre nessa terra nova. Eu não estou vendo, ei, você não foi chamado para ver, você foi chamado para pisar. Você está comigo? Terceiro tipo de nível de relacionamento. Os 12 discípulos. Lembra? Ei, revelação. Andavam com Jesus. Em Marcos 4,34, vai dizer, ele explicava tudo em particular aos seus discípulos. Sabe, para a multidão, a maioria das vezes parábolas. Para os seus discípulos, revelação. Intimidade. Só que, quando você entra dentro desse lugar, existem algumas coisas que acontecem. Sabe? Quando você começa a servir, quando você começa a viver, você começa a deixar isso entrar para a tua rotina, você começa a se acostumar com isso. Você não dá mais tanto valor igual você dava no primeiro dia que você recebeu o crachá de voluntário. Ou no primeiro dia de curso de novos membros. Lembra daquela empolgação? No dia do teu batismo. O dia que você conseguiu dizer o primeiro não para o teu vício. Você lembra dessa empolgação? Precisamos tomar cuidado quando viramos discípulos, de não nos acostumarmos com isso. Precisamos valorizar cada passo e cada tipo de relacionamento que temos com Jesus. Ele sendo profundo, amém? Ele não sendo, por favor, não valorize ele. Busque algo mais profundo. Se você é multidão hoje, não valorize ser uma multidão, irmão. Faz sentido para você? Ou eu estou viajando? Sabe, os 12 andavam, viam, participavam, mas ainda existia um nível mais profundo. Sabe, eu fico pensando que a porta está aberta para qualquer um aqui. Sabe, é um caminho. Às vezes achamos que a vida com Deus, a vida com Jesus é um tiro de 100 metros. Mas não é. É uma maratona, irmão. Você está vendo essa modinha de correr agora? Todo mundo correndo? Eu estou tentando também, sem tendão. Está difícil. Mas você já viu um maratonista correndo? Você já viu o pace? É sem parar. Tá, 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 tá. Tem subida, ele está no mesmo lugar. Tá, 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 tá. Você vê os afobados quando começam? 1 quilômetro. O maratonista não, ele está ali. Você fala, nossa, ele está devagar, né? Mas ele está sem parar. Tá, 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 tá. Essa é a vida com Deus. Não é toda hora. É aqui, ó. Devocional. Tá. Oração. Tá. Toda vez vai ser uma revelação nova? Não. Toda vez você vai ouvir a voz de Deus? Não. Estou fazendo. Sabe, teve uma coisa que o Senhor tratou comigo. Pra quem não sabe, eu rompi o tendão de Aquiles em novembro, operei, e eu fiquei 60 dias de cama. 45, sei lá, foi isso aí. Foi muito tempo. E você já viu que eu sou um pouco inquieto, né? Imagina eu, deitado numa cama. Aí, eu tomava um tal de remédio chamado Tramal, de 3 em 3 horas. Irmão, eu vivia chapado daquele remédio. Trocava a noite pelo dia, uma loucura. Eu nem via dia passar, mano. Mamãezinha não estava comigo, Rio de Janeiro. Tinha que tomar banho sozinho, fazer tudo sozinho. Era eu e o moleque. Misericórdia. Ainda não estou casado. Minha noiva só podia ir lá quando estavam os meninos. Foi difícil. E aí começou a gerar uma pressão sobre a minha vida. Sabe, os meus discípulos ligavam, a molecada ligada. Já leu quantas vezes a Bíblia? Eu não conseguia. Qual revelação nova você teve? Não, você já deve ter tido vários encontros com anjos ministradores. Quantas palavras você já escreveu? Nada. Irmão, só conseguia chorar. E aí, cara, um dia que eu ali me agoniou, eu falei, Senhor, você não vai falar comigo?
O Senhor não vai me curar. O Senhor não vai se manifestar. Não vai entrar uma luz aqui. Não vai entrar nada. Não vai acontecer nada. E aí vem uma pergunta dentro de mim. E se você nunca mais sentir a presença do Senhor? E se você nunca mais ouvir a palavra do Senhor? Você vai continuar acreditando nele? Rapaz, eu não sei se aquela pergunta foi o Espírito Santo, foi Satanás, eu não sei o que foi. Te juro. Sabe o que eu virei? Eu coloquei uma adoração. E eu me enchi de coragem, mano. E eu falei, então beleza. Tô te avisando. Para quem foi? Quem foi que fez a pergunta? Tô avisando. Se eu nunca mais sentir ele, se eu nunca mais ouvir a voz dele, eu, PL, decido continuar acreditando na vida e no que ele fez. Por quê? Porque não são experiências, não são apenas momentos, mas é uma decisão de vida. Sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o meu problema? Quando temos um devocional e ele não é tão relevante, ou ele não tem uma revelação tão profunda, desanimamos do próximo. Por quê? Porque só estamos acostumados a correr 100 metros. 100 metros não muda a vida de ninguém. 100 metros não emagrece o gordo, 100 metros não dá mais preparação física, 100 metros não faz nada. Nada. Se eu todo dia na minha vida correr 100 metros, eu vou ter mudanças pequenas. Mas por mais que eu não corra 100 metros, mas eu consiga caminhar 1 quilômetro e comece a ajustar minha vida, comece a ajustar minha alimentação, comece a ajustar minha rotina, eu começo a ver mudanças significativas. Ei, será que isso não te lembra nada? Por mais que eu não consiga orar 1 hora seguida, por mais que eu não consiga adorar durante 1 hora seguida, sim, não consiga orar que nem os pastores da sacada durante 3 horas, 4 horas, mas eu estou fazendo ali 10 minutos. Na semana seguinte, 15 minutos, 20 minutos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pratico o jejum, pratico a busca, eu não olho para trás, eu não volto, eu continuo. Se eu tropeçar, eu levanto. Ei, deixa eu te dizer, a tua vida será transformada. Se essa vida não for transformada, se você praticar isso que eu estou dizendo e a tua vida não ser mudada, eu renuncio o evangelho. Eu renuncio. Por quê? Porque é impossível você ter essa prática e a tua vida não mudar. Quando você vem para esse lugar, mano, e você fica com a cara de tacho, cara ruim, não tá legal, muito mais me revela sobre você do que sobre a adoração, do que sobre essa igreja. Se você está aqui, eu já vi gente cochilando, se você dorme durante 30 minutos numa palavra, irmão, você não lê a Bíblia. Você acha que tu está me ofendendo? Você só não lê a Bíblia. Ou você lê demais e tudo que eu estou falando é uma heresia, é uma outra. Mas deixa eu te dizer algo. Assuma a tua responsabilidade como discípulo. Vista esse evangelho de verdade. Ei, vamos lá, gente. Chega de dizer que é só evangélico, não praticante. Tu é evangélico? Tu é crente? Já viu? Chega nos moleques e passa aí, você tá crente? Tô. Tá crente mesmo? Ei, tô crente. Mas aí, como que tá a tua vida? Mano, tá difícil pra caramba. Mano, tá difícil. Por quê? Porque quanto mais se aproximar de Jesus, mais vai vir tempestade, mais vai vir dificuldade. Aí você, o novo convertido é um negócio engraçado demais. Ele chega, pô, Pérez, tô orando pra caramba, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, muito, mas não para de chegar a prova. Eu falei, bem-vindo. Só vai piorar. Não foi isso que me prometeram, desculpa. Mas essa é a verdade. Só que agora você tem um consolador pra tua época de choro. Agora você tem um socorro bem presente na hora da angústia. Agora você tem um amigo de verdade. Agora você tem um pai bem presente. Agora você tem um pai que pode uma mãe se esquecer de um filho, um pai abandonar. Ele permanecerá com você. Antigamente, sabe o que você tinha? Tinha um alívio de 1 hora de uma boa droga, um alívio de 1 hora de uma boa cerveja, mas agora você tem uma vida transformada. E não é 1 hora, é uma vida completa. Por mais que eu não tenha o dinheiro que eu quero, por mais que eu não tenha um carro que eu quero, eu tenho Jesus, então eu tenho tudo. Precisamos ser discípulos reais e verdadeiros. E discípulos reais e verdadeiros não são perfeitos, mas eles são permanentes. Eles não olham para trás.
E quando olham, eles voltam de novo para o teu caminho. Você está entendendo isso? Eu não estou te chamando para uma vida de perfeição. Eu estou te chamando para uma vida de constância. Porque a constância um dia vai te levar à perfeição. Pele quando? Quando ele voltar, irmão. Aí acabou. Nem fome tu vai sentir mais. Vai nem precisar tomar o Ozempic. Nada. Tem fome. Sabe? Os 12 já está virado, fala. Viveu o relacionamento dos 12. Mas dentro dos 12 tinha os 3. Top, né? João, Tiago e Pedro. Só que posso te dizer, nesse tipo de relacionamento, ainda dá para olhar para trás. Não, Pele, como que dá para olhar para trás? Porque o mesmo que gritou em João 6, que foi Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Lembra dele? Lembra do Pedro que andou sobre as águas? Lembra do Pedro que teve várias revelações? No dia da última ceia, o Senhor olha para ele e fala assim, ei Pedro, até o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Então no nível 2 de relacionamento com Jesus, ainda dá para olhar para trás. E deixa eu te dizer, se ainda tem como olhar para trás, você não está vivendo a integridade daquilo que o Evangelho tem para você. Olha para mim, se você olha para trás na tua vida e ainda tem caminho de volta, tem alguma coisa errada. Sabe? Se na tua vida ainda tem uma ponte com o passado, hoje é o dia da gente destruir essa ponte. Se você olha para trás, ainda tem uma vida que te espera. Se você olha para trás, ainda tem como você voltar para as práticas. Se você olha para trás e existe um sentimento de saudade, tem alguma coisa errada, irmão. Sabe? Eu lembro quando eu desviei, eu fui criado na igreja, meus pais são pastores, eu desviei. E aí, eu voltei. E aí um irmão virou para mim, um irmão, viu? Não era inimigo não, um irmão. Pô, Pele, fala tu. Assim mesmo, carioca, né? Fala tu. Melhor coisa que aconteceu contigo foi desviar, né? Que agora tu tá cheio de autoridade. Eu falei, tá repreendido, doido. Tá maluco? Já viu? Aqueles caras que olham pro passado e a boca cheira saliva. É por quê? Porque tá cheio de ponte ainda. Porque tá cheio de ponte no Instagram, porque tá cheio de ponte no WhatsApp. Sabe, para Sansão, nunca foi um problema destruir urso, despedaçar um leão. Nunca foi um problema. Sabe qual era o problema dele? Ele sempre revisitava aquilo que ele já tinha matado. O que ele não podia fazer? Tocar em nada daquilo que estava morto. O que ele faz? Vou pegar um melzinho. Por quê? Porque a boca dele ainda salivava por aquilo que ele já tinha matado. Ei, é fácil, irmão. Tu sair daqui, depois de um culto de domingo, com a palavra abençoada que essa casa tem, e falar assim, ei, matei tudo. Mas eu quero ver você permanecer na quarta e falar, eu não revisito, eu não volto, eu não abro mais esse site, eu não olho para trás, eu não mando mais essa mensagem, ei, eu queimei as pontes com o passado. Por quê? Olha isso aqui, cara. Pedro anda com Jesus. E na primeira oportunidade de Pedro, ele volta a pescar. Depois de Jesus ter mudado o nome dele, fala assim, ei, agora você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homem. Jesus mudou a história de Pedro. Jesus mudou o nome de Pedro. Jesus mudou a forma que Pedro andava. E o que Pedro faz nos primeiros momentos, depois da morte de Jesus? Volta a pescar. Por quê? Porque ainda tinha um barco esperando ele. Aquele para onde irei, ele poderia ter sido até honesto naquela época, mas ele não foi permanente. Deixa eu te dizer, você olhar para mim e virar e dizer, ei, sou discípulo, sou dos 3. Sirvo, faço e aconteço. Quando eu oro, a pessoa é curada. Quando eu prego, acontece, eu tenho uma boa oratória, não me prova nada. Sabe por quê? Porque não é o teu talento que te credencia. Posso te dizer algo? Você não é salvo mediante as tuas obras. Os teus frutos não te salvam. Mas posso te dizer? Os teus frutos mostram se você é salvo ou não. Quem é salvo tem cheiro de salvo. Quem é salvo tem fala de salvo.
Quem é salvo consegue contagiar o lugar com um sentimento de salvação. Sabe? Quando você senta com o pastorzão dessa casa, quando você conversa com ele, quando você dá um abraço nele, você sai daqui cheio de salvação dentro de você, né? Fala, mano, como é que pode? Por quê? Porque é salvo. Você acha que realmente Jesus se espanta quando você canta? Uau! Quem deu isso? Ah, fui eu. Você acha que Jesus olha para você e fala assim, uau, como que adora lindamente? Não. Ele que te deu essa oportunidade. Sabe? Eu acho irado com os doidinhos de Jesus. Eu gosto dos doidinhos. Joga cadeira, corre, pula. Eu me acho irado. Mas eu gosto ainda mais do doidinho que continua doidinho segunda-feira. Passa por ele na rua, ele tá doidinho ainda. Na quinta-feira ele, nossa, eu tô comendo aquela palavra de domingo ainda. É doido demais. Deixa eu te dizer algo. Se ainda tem ponte com o passado, o Senhor vai destruir ela hoje. Se você está olhando para trás. Ah, não. Se eu voltar, ainda recupero essa empresa. Se eu voltar... Não. O Senhor mandou você destruir? Então destrua. Começa a abrir mão das coisas. Abra mão. Você vai viver uma vida mais leve. Ei, o que é do Senhor para você vai grudar no teu corpo. Abra mão da tua vida. Se essa vida que tu vive hoje é para você, ela vai grudar em você. Abra mão dessas amizades. Se essas amizades são para você, elas vão grudar em você. Mas vão grudar te levando para um lugar melhor. Para um outro nível. Ei, sabe tudo que a gente precisa na vida às vezes? São amigos sinceros. Amigos que falam aquilo que a gente precisa ouvir. A gente não precisa de amigos que ficam fazendo carinho na nossa cabeça. Para isso aí a gente tem um monte de colega. A gente precisa de liderança de verdade. Ei, deixa eu te dizer algo. Você acha de verdade? Esse dia estava rodando um vídeo de adolescente, né? Ah, o meu líder, quando eu estou no culto e estou mexendo no celular, ele chama a minha atenção. Ah, deve ser porque ele fica preocupado com a minha bateria de carregar. Não é isso. Deixa eu te dizer. Valorize cada mensagem. Valorize cada cadeira que está arrumada, sincronizada aqui. Valorize cada vez que alguém te liga e fala assim, ei, estava orando por você. Ah, chatão. Deve estar querendo alguma coisa. Não. Conheça essa casa. Ei, se sinta amado. Para de ser rebelde. Porque o próximo nível que o Senhor tem para você, e é o último nível, encerra aqui. E é o que Ele deseja que nós estejamos vivendo todos os dias das nossas vidas. É o nível de quem? Alguém sabe me dizer? É o nível de João. Vamos lá. Sei lá se João andou sobre as águas. Sei lá quanto João curou, quanto ele fez e aconteceu. Foi um monte. Talvez João não tinha a liderança que Pedro tinha. Talvez João não tinha a eloquência que Paulo teve. Mas sabe, nos últimos minutos de Jesus, que está naquela mesa da última ceia, sabe, que nos remete a esse tempo, enquanto todos estavam em sua volta, Jesus fala, ó, um de vocês irá me trair. Enquanto todos estavam ali, vivendo aquele momento, aonde João estava? A Bíblia vai dizer que João estava reclinado no peito de Jesus. Ei, se você acha que a mesa está suficiente, tem um lugar mais profundo que a mesa ainda. Tem um lugar, que é aquele lugar que Mateus fala, que é, tranca a porta do teu quarto, ore em secreto para que o Deus de secreto te exalte em público. Mas se exaltar em público tá bom também. Mas se não exaltar, tá irado só estar com ele dentro do quarto. Porque João
está ali colado no peito de Jesus. Reclinado no peito de Jesus. Vivendo aquele momento. E aí, você vê a diferença de relacionamento. Enquanto João está reclinado, Pedro está preocupado. Quem vai trair ele? Por quê? Porque em Pedro ainda existia variações de dúvidas. Em João não. Pedro estava meio zoado já das ideias. Pedro não, João não. João não queria saber, João queria desfrutar. Às vezes queremos saber demais e não desfrutar daquilo que o Senhor está nos dando. Queremos saber do próximo passo, mas não queremos desfrutar desse passo. Ei. Antes da tempestade se acalmar, desfrute dela com Jesus. Não, pera. Tá doido, é? Como é que eu vou desfrutar de uma tempestade? Entendendo que se Jesus está com você na tempestade, vai ao lugar mais seguro do mundo. O lugar mais seguro do mundo não tem a ver com geografia, tem a ver com uma pessoa. Eu não estou entendendo porque o Senhor está me levando para o meio desse vulcão, no meio de uma erupção. É porque Ele manda em tudo. É porque quando você está com Ele, você está seguro. O que João estava fazendo? Eu estou num lugar de segurança. Está todo mundo desesperado, mas eu estou seguro. Está todo mundo preocupado, mas eu estou num lugar de segurança. Ei, deixa eu te dizer, as tempestades não vão parar. As pancadas não vão diminuir. Mas tudo que o Senhor te convida para fazer hoje, é reclinar a cabeça dele no peito dele. E dizer, Senhor, se eu estou aqui, eu estou seguro. Se eu estou com o Senhor, nada vai me abalar. Se eu estou com o Senhor, peste nenhuma vai chegar na minha casa. Se eu estou com o Senhor, seta nenhuma inflamada encostará na minha vida. Se por um caminho o inimigo se levantar por 7, ele vai ter que fugir da minha presença. Por quê? Porque eu estou com o meu Senhor. Eu estou com Jesus. E aí Pedro começa. Ei, João. Pergunta para ele. Quem vai ser? Pedro tem a pergunta. Mas só tem a resposta aquele que tem intimidade. Por quê? Porque os segredos do Senhor é para quem reclina no peito dele. Ei, você sempre vai ter uma revelação. Todas as vezes que você vir nessa igreja, você vai ter uma revelação de uma palavra boa. Você sempre, na maioria das vezes, vai ter uma resposta. Mas só quem é discípulo íntimo, amigo do noivo, tem segredos dele. Já viu aquelas pessoas que não se desesperam? Aquelas pessoas que não construíram a sua casa sobre a areia, mas sobre a pedra. Já viu as pessoas que não têm variação? No dia bom ela está feliz, no dia ruim ela está feliz também. Ei, ande perto dessas pessoas, porque essas pessoas estão perto de Jesus. O dia mal vai bater na tua porta, irmão. Só que aí a tua pergunta não vai ser: quem vai trair o mestre? Você só vai querer desfrutar aquele momento com Jesus. Sabe? A Bíblia vai dizer que em João 13, nenhum, porém, dos que estavam na mesa entendeu aquele propósito. Mas sabe o que acontece quando João pergunta para Jesus? Jesus fala, aquele que eu molhar o pão na tigela. Só quem teve aquela resposta foi quem? Sabe, ficamos pedindo tanta revelação ao Senhor. Mas será que queremos pagar o preço para essa revelação? Pele, que preço é esse? Um preço de intimidade. Um preço de joelho calejado. Ei, é irado. É irado. E é uma bênção. Sermos a geração que fazemos grandes conferências. É irado. É irado. Sermos a geração que enchemos estádios. É uma bênção.
É uma bênção fazermos movimentos em praças. Tudo isso é uma bênção. Mas no final, irmão, eu não quero ser a geração conhecida por isso. Mas eu quero ser a geração de Enoque. O que a Bíblia fala sobre Enoque? Alguém tem coragem de falar alto? E Enoque andava com Deus. E Deus tomou o Enoque para si. Ei. Quantas igrejas Enoque fundou? Quantos enfermos Enoque curou? Quantos estádios ele encheu? Quantas pessoas foram transformadas? Irmão, eu não sei, porque tudo que eu precisava saber já está escrito que é. E Enoque andou com Deus, ao ponto de Deus tomar Enoque para si. Ei, ser tudo isso é irado, mas no final da minha vida eu não quero ser conhecido apenas por um estádio cheio, apenas por uma conferência, um acampamento irado. Eu quero ser conhecido como um homem que andou com Deus, ao ponto de Deus tomar ele para si. Ei, no final da tua vida, no final da vida de muitos, a Bíblia vai dizer que muitos chegarão diante do Senhor e falarão: ei, Jesus, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz e aconteci. E ele vai dizer: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Sabe por quê? No final, irmão, não é o quanto que você fez, mas é o quanto que você morreu. Não é o quanto que você se poupou, mas é o quanto você se entregou. Ei, iremos encher todos os estádios que for preciso. Iremos encher todas as praças, todas as conferências que for possível. Mas no final, seremos conhecidos como uma geração que não se negociou. Seremos conhecidos como uma geração que não olhou para trás. Seremos conhecidos como uma geração que não negociou a sua santidade. Seremos conhecidos como uma geração que se arrependeu das suas práticas erradas. Eu quero ser conhecido como um homem que talvez tenha errado no passado, que já errou na vida, mas que nunca abandonou esse evangelho. Que nunca olhou para trás, irmão. Que colocou a tua Bíblia debaixo do braço e disse: essa Bíblia me transformou e eu vou morrer por ela, eu vou viver por ela, eu vou andar por essa palavra, irmão. No final não é quantos seguidores nós temos. No final não é o verificado que está no nosso Instagram. No final, irmão, nós seremos cobrados por aquilo que multiplicamos. É irado sermos essa geração. É irado podermos participar do que essa geração participa. Tudo isso é irado. Mas sabe o que é mais irado ainda? Quando você chegar à noite, você colocar a tua cabeça no teu travesseiro e dizer para Jesus: Jesus, eu te amei com tudo que eu tinha hoje. É pouco, mas foi com tudo que eu tinha. Eu te amei com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Senhor, eu falhei hoje em tal hora, em tal momento, me perdoa. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. É isso que conta no final. Check out. Tá pago. Vai embora. Tá livre. Não tem dívida. Faz sentido para você? Sabe, o Senhor hoje quer te batizar com um amor tão profundo, a qual, literalmente, você vai ouvir os batimentos do peito dele. Talvez para você, que nunca teve um pai, isso deve ser maior estranho. De vez em quando a gente sofre disso. Mas o Senhor é o pai mais presente que você poderia ter. Posso te dizer algo? Ele estava em todos os momentos da tua história. Não teve um que ele virou as costas para você. Nenhum. Mesmo quando você virou as costas para ele. Mesmo quando eu, PL, virei as costas para Jesus, ele não virou para mim. Sabe? Quando eu terminei de me sujar, ele estava ali de novo, com bacia, com pano, dizendo: PL, vamos se limpar de novo. Todos os dias, quando eu vou dormir todo sujo, é ele que me limpa de novo para viver o próximo dia. Como vamos viver longe desse evangelho? O mundo não faz isso.
O psicólogo não faz isso. O coach não faz isso. Só quem faz isso é a presença do Senhor. Posso te dizer, ela está sobre esse lugar agora. Sabe, eu queria que você se colocasse de pé. Eu sinto o Senhor nos batizando por amor pela presença dEle. Sabe, hoje é o primeiro dia. Primeiro dia? Amanhã você terá palavras muito melhores que essa. Mas eu queria muito que você hoje facilitasse o caminho dos próximos dias. Sabe, entre num lugar de arrependimento. Sabe, de manhã eu não precisei fazer isso. Eu nem ia. Essa palavra nunca foi para terminar nesse lugar. Mas eu ouvi o meu pastor. E o Guga falou algo assim. Eu falei isso aqui, eu quero repetir. Velho, eu sinto o Senhor batizando essa geração em lágrimas. Sabe, o Guga é todo durão assim, mas quando ele dá uma mexidinha assim na boca, tá perto de dar uma choradinha. Vejo ele chorar poucas vezes, mas quando se trata de Jesus, eu sinto Jesus levando a gente para esse lugar de um amor genuíno pela presença dele. Não amor pelas estruturas, mas amor pelo dono das estruturas. Se Deus hoje tira esse templo de vocês, vocês continuam sendo igreja. Vocês continuam sendo um lar. Sabe, o Espírito Santo vai vir sobre você agora. Eu quero que você abra suas mãos.